Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aula aqui no meu canal. Sou o professor Alan, estarei apresentando para vocês a continuação do nosso estudo referente à disciplina Matemática Discreta 2. O tema do vídeo é travessia em pós-ordem. Então, gente, a travessia em pós-ordem vai ser nosso terceiro método de travessia que nós vamos apresentar aí na nova playlist da disciplina Matemática Discreta 2. Nós já falamos da travessia em pré-ordem, depois da travessia em ordem simétrica, e agora nós vamos fechar os processos de travessia falando da travessia em pós-ordem. Esse método de travessia ele é fundamentado nessa definição aqui. É ela que nos dá o processo que a gente vai ter que seguir para estar escrevendo a sequência dos vértices a serem visitados quando a gente utiliza a pós-ordem. Então vamos lá. Seja T uma árvore ordenada com raiz R. Se T consiste apenas de R, então R é o percurso em pós-ordem de T. Caso contrário, suponha que T1, T2, Tn são sub-árvores de R da esquerda para a direita. A travessia em pós-ordem começa atravessando T1 em pós-ordem, T2 em pós-ordem e assim por diante, até que Tn seja atravessada em pós-ordem e termine visitando R. Então, nesse caso, observe que a minha raiz principal é R. Então, eu tenho que visitar todas as sub-árvores desta árvore para então visitar R. Então R aqui passa a ser visitada por último. E isso vai ocorrer inclusive nas sub-árvores também. Suas raízes serão os últimos vértices visitados. Lembre-se que na pré-ordem nós visitávamos primeiro a raiz e íamos para a sub-árvore. Na ordem simétrica nós visitávamos a primeira sub-árvore e depois sua raiz. Depois íamos para outra sub-árvore para então ir para a sua raiz. Então nesse caso aqui a raiz é por último. Tá certo? Então, para a gente entender isso direitinho, vamos fazer esse exemplo aqui. Que como eu venho trabalhando, ele é o mesmo exemplo que nós usamos na pré-ordem e na ordem simétrica também. Para você poder fazer um paralelozinho aí, o que muda de um caso para o outro, de uma travessia para a outra. Então, vamos lá. Determina a sequência de vértices da travessia em pós-ordem da árvore T de raiz A dada a seguir. Esta aqui. Certo? Então, gente, nesse caso, nós vamos colocar assim, ó. Solução. Temos a seguinte sequência de vértices referentes à travessia de T em pós-ordem. Tá certo? Então aqui eu vou botar a sequência de vértices. Então, a nossa regra diz que nossas raízes, elas são deixadas por último. Então o que acontece? Para eu investigar aqui o A, eu vou ter que observar as sub-árvores que esta raiz A tem. Então ela tem uma sub-árvore T1, T2 e T3. Então só após investigar T1, T2 e T3 que eu vou investigar o A. Então A provavelmente vai ser nosso último vértice visitado. Aí, já que eu não posso investigar, eu apenas passo por ela, mas não leio o dado que está lá. Vamos imaginar que nossa árvore ela guarda dados, eu apenas passo sem ler. Certo? Aí eu venho para B. Aí da mesma forma, observe que B não pode ser lida porque B tem duas sub-árvores, E e F, que devem ser visitadas antes. Nesse caso, a sub-árvore E, como só contém ela, não tem outra sub-árvore, a gente então visita E. Aí a gente vem então para a sub-árvore da direita, que é F, o irmão de E, que é F. Aí observe que para eu visitar F, eu tenho que visitar suas sub-árvores primeiro, porque eu estou pensando nela aqui como a raiz dessa sub-árvore aqui, ó, que começa aqui em F. Então eu venho e vou aqui para J. Só que para eu visitar J, observe que J tem uma sub-árvore, que é L e outra que é M. Então eu visito primeiro L, depois visito M e depois visito J. Então eu vou visitar L, depois M, e por último, a raiz J dessa sub-árvore. Como eu visitei J, eu visito K. Para então, por último, visitar F. E observe, agora eu visitei todos os vértices que estão abaixo aqui de B, na sub-árvore B, então só neste caso, após visitar todo mundo que eu visito B. Aí, uma vez que eu visitei esta sub-árvore, eu vou para a próxima. Aí eu observo, a raiz da próxima é C. Então eu não posso visitar esta raiz C, ou ler ela, até que eu leia todos os vértices que estão na sub-árvore dela. Então eu vou aqui para G. G não tem sub-árvore, então eu leio G, eu armazeno G. Aí eu venho para H, que é o irmão de G, também não tem sub-árvore, eu armazeno ele. Após armazenar esses dois,
Então eu posso, por último, armazenar a raiz associada a esta subárvore. Aí eu vou para a próxima subárvore, que é quem? A subárvore D. Eu não posso armazenar D, ler D, porque D tem uma subárvore, que é I. Então eu leio I, como eu passei por I, agora eu posso passar pela raiz D, porque não há nenhum vértice abaixo de D aqui que não foi lido. Né? A subárvore de raiz D que não foi lida. Então eu leio D. E por último, como eu li esta árvore, esta e esta toda, elas foram de fato armazenadas, lidas, né? Aí eu visito A. Então, o que nós observamos? Que a raiz A agora foi o último vértice visitado. Tá certo? Então, se você fizer um comparativo na pré-ordem, a raiz ela tem prioridade. Né? Na ordem simétrica, meio que a raiz ela fica ali pelo meio, as raízes das árvores, né? Então nós precisamos de alguns vértices antes de pesquisar ela, para depois pesquisar o restante dos vértices da árvore. E na pós-ordem, que é esta aqui, nós deixamos a raiz por último. Agora é o seguinte, nesse caso aqui, nós temos também uma regrinha, como visto na pré-ordem e na ordem simétrica, para nos ajudar a conferir esta sequência aqui. Porque muitas vezes a gente faz aqui, pode errar alguma coisinha, né? E aí para a gente não correr risco, a gente pode usar uma regrinha. A nossa regrinha diz o seguinte, eu tenho aqui um vértice, aí eu tenho aqui arestas que partem desse vértice, para, né, gerando suas subárvores. Certo? Então, nesse vértice aqui eu vou colocar 3 regiões. Uma primeira região que fica antes de todas essas arestas, uma que fica depois da primeira e uma que fica aqui depois de todas elas. No caso da pós-ordem, eu vou usar esta aqui, ó. Que é uma que fica à direita do vértice. Então eu vou colocar aqui, à direita de A eu coloco um tracinho, à direita de B eu coloco outro, à direita de E, à direita de F, à direita de L, M, à direita de J, de K, de G, de H, de C, de I e de D. E aí eu vou fazer o mesmo procedimento de circular a árvore, né, pegando o seu contorno e passando por cada um desses sinais que eu coloquei. Eu coloquei um sinalzinho demais, mas pode ser qualquer sinal, um pontinho, um asterisco, qualquer sinal que você queira. E aí eu venho fazendo. E à medida que eu for passando por eles, eu vou anotando aqui. A gente vai usar só a título de, claro, de conferência da nossa ordem, se deu certo. Né? Da ordem de escolha aqui dos vértices. Então, eu começo aqui em A. Aí eu ando, ó, armazenei E. Depois eu vou armazenar quem? Depois só então L, M, J, né? Depois a gente volta a conferir nossa sequência. Então a gente circula a nossa árvore. Então nesse caso, ó, eu armazenei E, aí vinha, ó, armazenei L, depois armazenei M, né? Sinalzinho aqui, depois J, depois K, depois F, depois B, depois G, depois H, depois C, depois I, né? Depois D e por último A. Certo? Então essa é a regrinha. Agora ressalto, não use essa regra de primeira, porque gente, o nosso objetivo é que no futuro você venha utilizar uma estrutura dessa para você estar armazenando dados, programando isso. Então, se você já parte para o desenho, esquece, né, o processo, né, de, pô, vou analisar aqui o A, não posso adicionar o A, não posso ler o A porque o A tem subárvores, né? Aí eu venho para o B, pô, não posso ler B porque B tem subárvores. Então eu leio essa primeira subárvore que não tem mais subárvore. Depois eu venho para E, não posso analisar porque ele tem subárvore. O J a mesma coisa, aí eu venho para L, analiso. Depois, para eu analisar o J, que é o último vértice a ser visitado nessa subárvore pequena, eu tenho que analisar o M. E aí esse processo é que é o importante aqui. Então muitas vezes a pessoa vem para esse truque, vê algum videozinho fazendo esse truque, ou até mesmo em livro, eu vi esse truque aqui no livro, ou seja, não vai dar errado, porém ele é um truque, eu diria assim, mais para quem é da matemática, ali está preocupado com o estudo teórico. Quem está preocupado com o estudo prático, precisa entender a aplicação do algoritmo, porque a gente vai pegar essas coisas que nós vimos, os métodos de travessia, e utilizá-los na prática, né? Para estar programando, para estar desenvolvendo alguma tarefa ali que envolve esse tipo de mecanismo. Tá certo? Então é isso aí, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, gente, é só colocar nos comentários. Muito obrigado, até a próxima.